Neste vídeo, o relato impactante de um presidiário que morreu no desabamento de uma mina de carvão e voltou milagrosamente à vida. É uma história verídica, publicada no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1944. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Um dos casos mais interessantes de ressurreição que se tem conhecimento, não sabemos se é possível incluí-lo na catalécia, é o de George Lennox, um famoso ladrão de cavalos no condado de Jefferson, por cujo motivo purgava o segundo crime de encarceramento pelo mesmo delito. Durante o inverno, começou a trabalhar nas minas de carvão. Certo dia, ao iniciar o trabalho no lugar em que lhe fora designado, pareceu-lhe ser um lugar perigoso e, por esse motivo, pediu ao policial encarregado da guarda que examinasse o local. A pessoa encarregada do exame declarou que não havia perigo imediato nem sinal de desabamento. Assim sendo, ordenaram a Lennox que continuasse a trabalhar. Tendo que obedecer, o presidiário continuou a trabalhar. Não havia passado 1 hora quando o teto desabou e sepultou durante horas George Lennox. Havendo o preso faltado à hora do almoço, foram procurá-lo e o encontraram soterrado pelas pedras e carvão, mas notaram que não tinha mais vida e foi declarado morto. O corpo foi levado ao hospital e vestido para ser sepultado. O ministro oficiou os últimos ritos para então sepultar Lennox. Ordenaram a 2 reclusos que o levassem através de uma sala até onde estava o caixão. Um segurava pela cabeça, outro pelos pés. No trajeto, um deles tropeçou em uma escarradeira e o corpo do morto caiu pesadamente ao solo. Para a surpresa de todos os presentes, ouviu-se um profundo gemido que saía dos lábios do cadáver. A seguir, abriu os olhos e a aparência da vida se tornou realidade. Chamaram um médico com urgência, mas quando este chegou, o que estava morto já tinha pedido água para beber. Despiram-lhe a roupa do enterro e vestiram-lhe a roupa do prisioneiro. Quando o examinaram, encontraram-lhe as 2 pernas fraturadas em 2 lugares e vários ferimentos menores. Estava no hospital durante 6 meses e por fim voltou ao trabalho. Por intermédio de um mineiro que sabia do caso, fui inteirado desse fato estranho. Fiquei cheio de curiosidade e desejei travar relações com Lennox para ouvir a história contada por seus próprios lábios. Durante muitos meses esperei e, por fim, a oportunidade chegou. Aconteceu que fui transferido das minas de carvão para o escritório da prisão a fim de fazer uma estatística anual. O assunto acerca daquele que estivera morto e agora estava vivo fora discutido certo dia quando ele passava pela porta do escritório e, como tal, o apontaram. Não perdi tempo. Entreguei-lhe um bilhete convidando-o a chegar ao escritório. Quando Jorge chegou, disse-lhe o que desejava e ouvi de seus lábios esta formosa história. E jovem ainda, não contando mais de 30 anos. Não é um criminoso endurecido, mas possui brilhante educação. A parte mais interessante de sua história foi durante o tempo que esteve morto. Sendo eu repórter de um jornal, taquigrafei, segundo me ditou, e eis aqui sua história. Naquela manhã, tive um pressentimento de que algo terrível sucederia. Estava tão inquieto que comuniquei ao chefe da mina o que sentia e pedi-lhe que examinasse o local. Atendendo ao meu pedido, fez um exame minucioso, não encontrando vestígios de perigo, e ordenou-me que continuasse a trabalhar, pensando talvez que eu agia de má fé.
Voltei ao meu lugar e trabalhei durante 1 hora, e repentinamente senti que horrível obscuridade me envolvia completamente. Pareceu-me que uma porta de ferro se abriu para dar-me a passagem. O pensamento de que estava morto e em outro mundo veio-me logo à mente. Não podia ouvir nenhum ruído. Por alguma causa desconhecida, senti que caminhava em direção à porta e, havendo andado alguma distância, cheguei às margens de um rio muito largo. Ali havia tanta luz como em uma noite estrelada. Não havia permanecido muito tempo às margens do rio e eis que ouvi um som como o som produzido pelos remos dentro d'água. De repente, uma pessoa dirigiu-se para mim, remando até onde eu estava parado, mas sem falar. Olhou-me por um momento, dizendo-me que tinha vindo para buscar-me, e ordenou que subisse no barco a fim de passar ao outro lado, no que obedeci. Não trocamos palavra. Desejava perguntar-lhe quem era e onde estávamos, porém a minha boca estava como se tivesse colada. Finalmente chegamos ao lado oposto. Saí do bote e o que me acompanhava desapareceu da minha vista. Deixado só na margem do rio, não sabia o que fazer. Examinando os arredores, notei 2 caminhos que se dirigiam a um vale escuro. Um deles era um caminho amplo e parecia ser muito concorrido. O outro caminho era estreito e seguia outra direção. Instintivamente, segui pelo caminho largo. Não havia andado muito quando começou a aumentar a escuridão. De quando em vez aparecia um raio de luz a certa distância, a qual servia para iluminar o caminho. A seguir, encontrei um personagem que não posso descrever. Somente darei uma vaga ideia de sua horrorosa aparência. Parecia ser um homem, porém era muito mais alto do que qualquer ser humano que eu já havia visto. Devia ter mais de 3 metros de altura. Tinha grandes asas nas costas e era tão negro como o carvão com que eu trabalhava, e estava completamente nu. Carregava pesada lança em suas mãos. Seus olhos brilhavam como tochas de fogo. Os dentes, alvos como pérolas, pareciam medir 1 polegada de largura. Seu nariz, se é que se pode chamar assim, era demasiadamente grande e achatado. O cabelo, tosco e comprido, caía-lhe pelos ombros largos e sólidos. Sua voz mais se parecia com o rugido de um leão do que com a voz de uma pessoa. Foi durante o brilhar de um raio de luz que me foi permitido vê-lo pela primeira vez. Tremi como se fosse uma folha sacudida pelo vento ao descobrir suas feições. Levantou sua lança, como que arrojava contra mim. Detive-me repentinamente. Com sua terrível voz, ordenou que o seguisse, que já havia enviado um guia para me dirigir no caminho. Segui-o, pois que mais poderia eu fazer? Depois de havermos andado um pouco, parecia que enorme montanha se levantava diante de nós. A parte que ficava em nossa frente parecia perpendicularmente e uma das partes fosse levada para longe. Na parede perpendicular vi claramente escritas estas palavras: "Este é o inferno." Meu guia acercou-se da montanha e com a lança chamou 3 vezes. Uma grande porta se abriu e entramos. Fui conduzido pelo que parecia um túnel que atravessava toda a montanha. Durante algum tempo viajamos em completa obscuridade. Eu sentia instintivamente os pesados passos do meu guia e desse modo podia segui-lo. Pelo caminho pude ouvir lamentos profundos, como se fossem de moribundos. À medida que caminhávamos, os gemidos aumentavam e claramente ouvia os gritos de "Água! Água!". Descendo para uma saída e passando por ela, pude ouvir o que pareciam milhões de vozes que clamavam por água e mais água. A seguir, abriu-se outra porta com as ordens do meu guia e vi que havíamos atravessado uma montanha
e agora estava diante de nós uma planície. Abandonou-me neste lugar para dirigir outros espíritos perdidos ao mesmo destino. Permaneci nesta planície até chegar outra pessoa parecida à primeira, que se acercou de mim. Porém, em vez de ter uma lança, tinha uma espada. Veio e falou-me do castigo futuro. Falou de um modo que encheu a minha alma de terror. Estás no inferno, disse-me. Para ti, acabou-se toda a esperança. Quando passavas pelas montanhas, ouvistes lamentos e gritos dos perdidos quando pediam água para molhar a língua abrasada pela sede? No fim deste túnel, há uma porta que dá pelo lago de fogo. Esse lago será o teu castigo muito breve. Antes de seres conduzidos a esse lugar de tormento para jamais de lá sair, permitimos-te que permaneça nesta planície, coisa que se concede a todos os perdidos, para que contemplem o que eles deviam ter alcançado e gozado em lugar do que lhes está reservado e terão que sofrer. Depois destes acontecimentos, fui deixado só, talvez causado pelo grande medo que experimentei. Nesse momento senti que a minha mente estava em um estado de estupidez. Senti também que desfalecia e que as forças me abandonavam. Minhas pernas recusavam suster o corpo. Por cima da minha cabeça, mas muito longo, via-se uma famosíssima cidade, da qual fala a Bíblia. Quão maravilhosos eram seus muros de jaspe! A considerável distância, podia-se ver vastíssima planície coberta de flores. Por ela também pude contemplar o rio da vida e o mar de cristal. Inumerável multidão de anjos passavam pelas portas da cidade celestial, cantando lindos hinos. Entre eles, vi minha querida e velha mãe, a qual morreu há anos atrás por causa de minhas maldades. Ela parecia chamar-me, porém eu não pude mover-me, senti que um peso me detinha onde me encontrava. Uma brisa suave trazia a fragrância das flores da planície. O mais claramente do que antes, eu ouvia as doces melodias dos anjos que me fizeram exclamar: "Oh, quem me dera ser um deles!" Enquanto eu saboreava esta taça de delícias, pensando na felicidade que eu poderia ter alcançado, chamaram-me repentinamente. Um dos companheiros de infortúnio disse-me que era tempo de continuar para o destino e fez-me um sinal para o seguir. Retrocedemos outra vez e entramos no túnel escuro, seguindo o meu guia passo a passo. Chegamos a outra porta e, horror dos horrores, ali estava o lago de fogo. Pude ver diante de mim, até onde a vista alcançava, o lago de fogo. Grandes labaredas de fogo que se envolviam uma às outras. Ondas de fogo moviam-se como as ondas do mar embravecido. Seres humanos eram vistos levantados pelas chamas, lançando imprecações contra um Deus justo. Seus lamentos ouviam-se com uma força ensurdecedora. Ao ver tudo isto, voltei os olhos para a porta por onde eu havia entrado e li estas palavras: "Este é o teu castigo. A eternidade não se acaba." Senti que os pés afundavam e depressa me encontrava no lago de fogo. Uma sede inapagável apoderou-se de mim e, pedindo água com grande insistência, acordei no hospital da prisão onde eu estava. Nunca contei essa experiência a ninguém para não ser considerado visionário ou desequilibrado e atirado a um manicômio. Passei por esta experiência e estou muito satisfeito por ainda estar vivo e por saber que há céu e inferno conforme ensina a Bíblia. Sei que isso é certo e fiz um propósito de nunca mais voltar a esse lugar. Logo que despertei no hospital e senti que estava vivo, na terra outra vez, imediatamente dei meu coração ao Senhor e desejo viver e morrer cristão. Entretanto, a visão que tive do inferno jamais desaparecerá de minha memória,
mas também jamais esquecerei as formosuras do céu que eu vi. Um dia irei ver minha querida e velha mãe, andarei pelas margens do rio cristalino, em companhia dos anjos pelas planícies, pelos montes e vales cobertos de lindas flores, cuja formosura ultrapassa tudo quanto o mortal possa imaginar. Ouvirei os cânticos dos remidos, e isso compensará mais do que viver a vida cristã aqui na terra. Abandonarei os companheiros de crime e associar-me-ei com gente melhor quando sair da prisão. Tradução R.P. Olivares. NR. Leia-se a parábola do rico e Lázaro e veja-se a semelhança que há acerca do céu e do inferno. Lucas 16, do 19 ao 26. Porém, há meio de escapar da perdição. Crê no Senhor Jesus e serás salvo.